Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Watanabe, você está no Watadados, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente continua o nosso projeto de Retool e Google Sheets para a construção de um CRM. Se você não sabe do que eu estou falando, volta lá na playlist, essa aqui já é a parte 3 do nosso projeto aqui. Então volta lá da parte 1 e continua a partir dali que isso tudo vai fazer muito mais sentido. Se você já é de casa, então não esquece de deixar o seu joinha para a gente crescer esse canal aqui e bora começar. Bom, no vídeo passado a gente implementou aqui algumas funcionalidades do nosso CRUD, a gente criou o formulário aqui para a gente inserir um novo cliente, a gente fez a parte de deleção e o que eu fiquei devendo para vocês foi a parte de update, né? A parte da gente alterar aqui algum registro. E para fazer isso, o que eu decidi, de novo, N maneira de fazer, o que eu decidi para ser mais proveitoso e a gente explorar outras ferramentas aqui, foi a gente criar um modal que quando a pessoa clica na linha, aparece como se fosse um pop-up ali, e esse pop-up tem um formulário ali para fazer as alterações. Assim a gente já vê ali o controle de componente também, vê algumas outras funcionalidades e aproveita para implementar a funcionalidade, beleza? Bora lá fazer isso então. Aqui, vamos colocar um novo componente. O componente que eu estou procurando chama modal alguma coisa. Aí, modal frame. Esse modal frame, vou jogar aqui na tela. Ó, ele é nada mais, nada menos do que um container que escurece a nossa tela aqui atrás. Parece uma janelinha, né? Um pop-up mesmo, que o usuário é obrigado aqui a interagir. E esse pop-up, esse frame aqui, ele tem algumas configurações também. Tem configuração de tamanho, dá até para pegar a tela inteira, ó, mas eu prefiro deixar no médio porque a gente vai fazer. Tem um cabeçalho, um rodapé, dá para tirar qualquer um dos dois, então, por exemplo, posso tirar o rodapé e ele fica só com um quadradinho aqui do meio e o cabeçalho. Esse cabeçalho, ele é um título de texto aqui mesmo, e é isso sobre esse modal frame aqui. Boa. O que eu quero fazer com isso? Criar um formulário de edição aqui, que o usuário clica em qualquer linha aqui, e ele é redirecionado para esse modal frame e consegue fazer a edição daquele registro. Beleza? Então esse é o objetivo, a gente conseguir editar o registro através dessa janelinha. A primeira coisa que eu preciso fazer é, de fato, quando clicar, abrir aquela janela. Para isso, eu venho aqui na parte de tabela. Quem está acompanhando já sabe que provavelmente eu vou ter que usar um Event Handler aqui. E é isso que eu vou fazer. Vou clicar nesse maisinho. Cadê? Quando eu clicar numa linha, e aí tem aqui, ó, já vou aproveitar para explicar alguma coisa. Eu tenho Select Row e Click Row. A diferença deles é que o Select, quando eu deixo ele selecionado aqui, o Select Row, deixa eu tirar aqui só o que ele faz, vamos colocar já direto Control Component e o componente Model Frame 1. Boa. Então, Select Row, quando eu clico aqui, ele já abre para mim, beleza. Só que se eu clicar de novo na mesma linha, depois de fechar, não acontece nada, eu estou clicando, tá? Não acontece nada. Se eu clico em outra linha, aí ele abre. Por quê? Porque só teve uma seleção aqui. Mesmo que eu clique de novo, já está selecionado, então ele não vai mudar. Então eu prefiro para esse tipo de situação, ao invés de ser o Select Row, ser o Click Row. Porque aí, independente de já estar selecionado, ele abre se você clicar naquela linha. Ok? Boa. Agora, dentro desse modal frame, então eu já tenho aqui a minha ação, né, de abrir o formulário quando o usuário clica. Dentro dele eu quero colocar o nosso formulário de edição. Vou colocar aqui um form. Jogar aqui no meio. Nossa, meu mouse está confuso aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho para cima. Como eu já tenho aqui o cabeçalho, eu vou tirar o cabeçalho do meu formulário. Então tem aqui o cabeçalho, né? Estou com o formulário selecionado. Vou tascar fora. Boa. O submit eu vou deixar. Ai, eu percebi agora, eu deixei no cabeçalho aqui esse botão, esse formulário. Deixa eu tentar arrastar essa jossa. Aqui, pronto, agora sim. Tinha deixado aqui junto com o título o formulário. Dá para fazer isso, mas não faz muito sentido, né? Vou arrastar só para ficar do tamanho cheio. E aqui eu tenho aquela opção de novo, né? De adicionar componente ou gerar a partir da tabela. Aqui, o que é melhor?
Vou gerar a partir da tabela, vamos ver se fica legal. Eu vou desconsiderar o ID. A categoria eu vou trocar para um select. Data criado e data atualizado vai ser automático, né? Data criado, aliás, eu nem vou mexer, né? Só vou mexer no data atualizado. Mas eu vou mexer direto no meu script porque dá para inferir, né? Data do primeiro contato. Todo o resto eu acho que dá para ir trocando. Esse aqui está como data, esse aqui está como select. Faturamento eu vou deixar como moeda aqui já. O nome do telefone eu vou deixar texto. Vou gerar. Boa. Então ele já colocou aqui os campos, né? Inclusive com a tipagem certa. Só é claro que a parte de opções aqui, ele não mapeou, né? E aí eu tenho uma opção. Tá vendo que nas categorias aqui eu já tenho um conjunto de categorias? Eu tenho a opção de trazer isso de outro lugar, para não ter que ficar toda hora criando as categorias. Quando são poucas categorias e poucos lugares que eu vou adicionar isso, tanto faz, porque não atrapalha muito, é rapidinho de colocar. Mas quando você começa a ter um projeto maior ali, que tem muitas categorias, ou então que esse pequeno conjunto de categorias se repete em vários lugares, é mais fácil você adicionar esse dado. E aí, se for um dado que pode ser alterado com o tempo, é melhor deixar numa fonte externa ali, em algum tipo de banco, que você vai conseguir capturar de novo esse valor. Então, eu vou criar aqui categorias e vou chamar aqui de nome e valor. Então, tenho só lead e fornecedor, né? Fornecedor. Boa. Dá um Ctrl B aqui só para diferenciar. E aqui, vamos então no nosso código. Não faço ideia do que é isso. Tava testando? Tava testando, beleza. Eu vou então. Deixa eu deletar esse cara aqui. Vou criar outra query da mesma planilha que lê os dados só. E o nome da aba aqui vai ser categorias. Categorias. Tá. Vamos dar um save and run, vamos ver o que vem. Boa, já veio certo. E aí, o que eu posso fazer lá nas minhas categorias? Vou entrar aqui. Deixa eu renomear primeiro, senão não vou lembrar o que é. Ah, listar categorias. Boa. Ok. Agora vamos nas configurações aqui do meu campo, na parte do inspetor. E o modo aqui, tá vendo que está manual, ou seja, manualmente definido? Eu vou trocar para mapeado, para mapped aqui. E aí você tem que falar para ele uma fonte de dados, que vai ser o listar categorias. Boa. Ele vai abrir todo esse mar de coisa aqui. O que é importante para mim nesse momento? Valor e nome. Aqui está como rótulo, vai? Mas eu chamei de nome lá na planilha. E aí eu posso pegar i ponto, como é que chama? Nome? Ou é valor? É item aqui? Tem um esqueminha para você pegar as paradinhas. Item ponto nome. Boa, só que eu quero o valor aqui, né? Item ponto valor. Então o item ele vai pegar para cada linha, ele vai pegar aquele valorzinho. Ponto valor aqui eu estou acessando a coluna que eu quero. E o label vai ser o item ponto nome. E aí repara que eu posso colocar outras coisas aqui. Uma explicação, um texto de prefixo, uma imagenzinha. Então às vezes por exemplo, contato. Você quer colocar um ícone. Que mais? Posso colocar uma explicação, uma cor, enfim. Dá para fazer um monte de coisa. Inclusive criar situações em que aquela opção está desabilitada, escondida, o que for. Ok? Então já temos aqui mapeado e não mudou nada, né? Não mudou nada aqui. Só que lá no outro eu posso fazer a mesma coisa. Então vim aqui na minha categoria, troquei para mapeado, usei a listar categorias aqui, item ponto valor e aqui embaixo item ponto nome. Boa. E aqui já está feito. Então já estou vendo as coisitas aqui. Boa.
E aí, qual que é a graça disso, né? Próxima vez que a pessoa rodar, mas pode ser aqui. Lead, fornecedor, vamos colocar algum. hum, Vamos colocar como cliente ativo. E aí eu vou mudar aqui um pouquinho. Cliente ativo, cliente ativo. Então só mudei um pouquinho que aqui está maiúsculo e aqui está minúsculo. E se eu atualizar de novo aqui o listar categorias, que está na parte de código, vou rodar de novo. Já vem os três. E quando eu olho as minhas. Nossa, tá ficando apertado aqui. Quando eu olho as minhas categorias, já veio as três. E veio com o texto maiúsculo. Mas se eu salvar como está, vocês vão ver que o valor aqui é cliente, vai ser cliente ativo com C minúsculo e A minúsculo. Então tem diferença entre o label e o valor. Então às vezes você quer colocar um true ou false no banco de dados, mas para o cliente você quer colocar um texto de sim ou não, alguma coisa assim, tá? Então dá para fazer isso também. Legal, legal. Vou voltar para o meu formulário. De resto, me parece que ele já fez tudo como deveria. Repara que o default aqui do formulário, ó, o default do formulário está como Table 1 Selected Row. Ou seja, quando você abrir aqui esse frame, ele já vai deixar selecionado no formulário a linha que você está mexendo. Então o nome aqui é nome, só que se eu clicar aqui nesse carinha, já vem o outro. O que é muito massa. Sem eu configurar nada aqui, sem eu mexer basicamente em nada, além de dar as categorias para ele, ele já entendeu o que ele tem que fazer, já entendeu que tem que colocar as informações aqui. O que que falta? Obviamente, fazer esse botão funcionar, né? Agora ele não está fazendo nada, né? Então vamos botar ele para rodar. Como eu faço isso? Novamente, se eu tenho uma ação para listar, eu tenho uma ação para criar, eu tenho uma ação para deletar, eu vou ter uma ação para atualizar também. Então, vou colocar este nome aqui como atualizar clientes. Boa, boa, boa. Legal, legal. Tá certo. Aqui eu vou trocar a minha ação para update a spreadsheet, que é para atualizar uma planilha. Que planilha? Clientes. Que aba? Clientes também. Eu tinha que ter mudado isso daqui para, sei lá, banco do CRM, alguma coisa assim. CRM só. Clientes, depois eu faço isso. Boa. E aí, ele precisa de um critério de filtro, assim como na questão do deletar, né? Ele precisa de uma coluna de ID ali. E aí eu posso usar como o usuário está usando a partir do clique na tabela, a linha que ele quer atualizar também é a minha linha selecionada. Então eu posso pegar table1 ponto selected row key, que aqui já vem a minha chave. Ah, só que aqui estou no lugar errado, né? É aqui que eu coloco isso e e o nome da coluna é ID. Boa. Tá vendo? Então aqui, deixa eu só salvar para não perder. É muito parecido com o deletar cliente, né? Só que em questão do ID, né? Só que também vai ser muito similar ao criar cliente. Só que o criar cliente foi para adicionar uma nova linha e o atualizar clientes aqui vai ser para a gente atualizar apenas uma linha. Então vou copiar isso daqui porque os nomes das colunas são exatamente iguais e vou para atualizar. Então tá vendo? Ó, aqui ele já dá até um como é que chama? Um templatezinho aqui de como você tem que colocar os dados. E é assim que eu vou colocar mesmo. Só que aqui, eu preciso de ID? Não, porque eu estou atualizando uma linha. Eu preciso da data da criação? Não, porque não estou criando. A data atualizada eu preciso mexer? Não, porque vai ser já o data hora atual. O que eu tenho que mexer? Os campos aqui, da onde eu vou puxar
essas informações. Então, o nome vai ser nome input 2. O telefone, telefone input 2. Faturamento, faturamento input 2. Data do primeiro contato também ficou com 2 na frente. E categoria ficou com ficou com o nome mesmo. Categoria input. Ai, que eu tinha mudado esse aqui lá na mão. Categoria input. Ponto velho. Beleza. Vou salvar. E aí, eu tenho que configurar esse botão para fazer essa ação, né? Então, eu vou colocar aqui no inspetor, Event Handlers do Form 2. Quando o usuário submeter aqui o formulário, eu vou controlar a query, atualizar clientes, e o método vai ser para mandar rodar. O trigger aqui é para acionar, ok? Show! E vamos dar uma testada nisso daqui. Deixa eu ver se eu salvei tudo. Tá salvo, beleza. Vou dar um play. Já trouxe aqui as informações atuais. Vamos melhorar esse nome aqui, por exemplo. Então, vou colocar aqui Caroline. E aqui, esse telefone é de antes da validação, a categoria também, né? Se eu tentar submeter agora, ele vai testar o formulário, os dois são obrigatórios. Então, o telefone eu preciso colocar alguma coisa e na categoria também. Show? E aí eu posso dar um submit. Estou na dúvida se fez, porque não deu nenhum aviso. Deixa eu ver, atualizar aqui. Fez, tá bom. Então ele não está dando nenhum aviso, mas está fazendo. Ok. Boa. Aí, vamos nessa. Quando o meu atualizar clientes terminar de rodar, ele vai mandar um controle de query para listar os meus clientes. E eu vou salvar isso daqui. Agora vamos de novo dar o play. Play. E vamos fazer outra alteração aqui para, sei lá, José. Telefone. Faturamento. Acho que 0 ele vai aceitar. Acabei usando o scroll aqui. Boa. Então ele já atualizou, inclusive, aqui no default, né? Porque eu mandei atualizar. E uma outra coisa que eu posso fazer, que eu acho que fica interessante, é quando o atualizar clientes finalizar, além de mandar listar, ele vai fechar o meu frame. Então, o control component aqui, ele vai mexer com o meu modal frame 1 e o método vai ser hide, que aí ele vai fechar, né? Vamos testar? Deixa eu ir no playzinho aqui que eu acho que fica mais bonitinho. Salvei? Vamos ver se salvei. Salvei nada aí, ó. Faço isso direto. Dei o play, beleza. Vamos trocar agora esse nome aqui. Trocar aqui. Eu não preciso mexer, mas vamos mexer em alguma coisa aqui. Boa. Preciso trocar isso para reais depois. Ah, uma coisa, né? Já vi esse tipo de dúvida aparecer. Ah, putz, se eu colocar 100 mil dólares aqui, ele vai converter para real? Não. Ele é um número. No banco de dados ele vai salvar com o número que você está colocando. Cadê o faturamento aqui? Vai salvar só esse número. Esse USS aqui, essa marcação do dólar, é puramente estético, tá? Tá só mostrando. Vou dar um submit. E aí já fechou o frame, já atualizou aqui, tá tudo bonitinho, né? Vou ver só se atualizou a data também, que da modificação. Ó, atualizado em, ó, 3 de março, 22 horas. Beleza, exatamente isso. Show. Então o nosso atualizar está pronto. E o que a gente já viu aqui, né? O que a gente já aprendeu? Já aprendeu como controlar componentes usando os controladores de evento, como fazer o lance da atualização, como criar categorias dinâmicas, que mais? E a parte de atualização com a interação com o Google Sheets, né? Dando um objeto tal e o ID. Isso tudo tentando reaproveitar ao máximo o que já estava criado, né? Então, muita coisa ali foi Ctrl+C, Ctrl+V do meu primeiro formulário, da minha primeira tabela, que eu fui só replicando para a gente reutilizar.
Isso que é louco, né. Então, tipo, aquela primeira criação ali, aquela primeira iteração ali para fazer o primeiro formulário, primeira tabela, estrutura e tudo mais, é um pouco mais demorado, mas principalmente se você faz uso dessas possibilidades ali de reaproveitar, puta, depois dessa primeira parte, assim, que você passa esse primeiro sufoco, acaba ficando bem mais rápido, beleza? E esse foi o intuito do vídeo de hoje, a gente fazer esse atualizar de um jeito bem estruturado, bem robusto, para a gente reaproveitar depois. A partir daqui, o que que a gente teria que fazer? Negociações. Que aí a ideia é fazer todo esse processo aqui de novo, para a gente poder criar negociações, novas colunas aqui em negociações. Eu acho que essa daqui, essa tabela, vai ser a principal tabela para métricas. Porque dentro dela você fala, puta, qual que foi o faturamento da negociação, que estado que tá, se tá ainda frio, morno, quente, e tudo mais, e começar a colocar, por exemplo, meta de faturamento mensal, coisa assim. Então acho que essa é uma tabela bastante importante. Se você tiver aí coisas que você quer ver nessa estrutura, dá um toque para a gente poder colocar. Métricas que você costuma acompanhar de CRM também, dá um toque que a gente coloca. E esse vai ser o tópico ali do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse aqui, deixa o like, compartilha aí com quem está aprendendo, quem está entrando nesse tema, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.